Vamos atualizar ainda mais a questão internacional do tarifaço. A China condenou hoje a tarifa de 50% de Donald Trump contra produtos brasileiros, classificando o movimento como uma interferência na soberania do Brasil. Do lado americano, Donald Trump assumiu que pode conversar com o presidente Lula. Confira. Trump, no entanto, não definiu uma data para o possível encontro. Os dois mandatários ainda não se reuniram desde que o republicano voltou à Casa Branca. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man. Na carta enviada para notificar o governo brasileiro sobre a tarifa de 50%, Trump citou 3 motivos: a caça às bruxas contra Bolsonaro, uma suposta censura do STF a plataformas digitais dos Estados Unidos e a relação injusta entre os dois países, embora a balança comercial com o Brasil seja superavitária para os Estados Unidos. Já os chineses dizem que o tarifaço do presidente americano é um instrumento de coerção que ele utiliza para intimidar outros países. O Ministério do Comércio do país destacou que segue de portas abertas para compartilhar desenvolvimento com o resto do mundo. A China é o país contra o qual Trump mais aplicou tarifas desde o início deste segundo mandato. Os impostos americanos chegaram a ultrapassar os 100% durante o auge da guerra comercial entre os dois países. Agora, os Estados Unidos têm uma alíquota de 30% para os produtos chineses, enquanto a China cobra 10%. Ao mesmo tempo que critica Trump pelas tarifas ao Brasil, os chineses seguem mantendo o canal aberto com os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se encontrou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para tratar principalmente sobre taxas. Ambos os lados descreveram a conversa como positiva e construtiva e afirmaram ainda que a possibilidade de um encontro entre Trump e o líder chinês Xi Jinping cresceu. Ô, Thiago, tudo que está acontecendo no Brasil nessas últimas 48 horas, tanto do lado do governo e da diplomacia brasileira e do Palácio do Planalto e do presidente Lula, quanto na oposição bolsonarista, está batendo como aí? Está facilitando o processo de revisão do tarifaço ou está atrapalhando o processo de revisão do tarifaço? Olha, o pessoal aqui está acompanhando de uma forma relativamente superficial, né? Tivemos uma carta ao Canadá que saiu recentemente e teve uma aprovação no Congresso da grande lei bonita que o Trump chama, que vai aumentar em muito o déficit fiscal americano. Mas, conversando com pessoas da Casa Branca, não é um nem dois. Eles falam o seguinte: olha, a carta ela demonstra 3 interesses do Trump, né? 2 desses interesses, existem pessoas dentro da Casa Branca que sabem muito bem que o Lula não tem nenhum poder de agir sobre questões judiciárias. Agora, tem um terceiro ponto na carta que eles sabem que o Lula consegue agir. Então, no fim ainda está meio nebuloso, mas indica que se o governo brasileiro iniciar, em algum momento, uma conversa no âmbito exclusivamente tarifário, esse é um tema que pode seguir nessa linha, deixando os outros 2 temas definhando um pouco mais e perdendo mais a importância. Eles são mais iscas para chamar a atenção política para o problema, quando o objetivo central é a questão comercial. Por quê? No início do ano, o governo americano falou que ia fechar 90 acordos em 90 dias. E esse número está muito abaixo. Tem uma dificuldade muito grande de fechar acordo com vários países do mundo. Fechou com o Vietnã, fechou um com o Reino Unido, que era meio parecido com o que já tinha, mas eles estão com problema de fechar. E aí surgiu a tempestade perfeita em relação ao Brasil. As falas do Lula no BRICS, que geralmente tem um para-raio, que é o Xi Jinping. Então, a ausência do Xi Jinping chamou uma atenção desproporcional para o Lula. Em segundo lugar, existe a questão do Bolsonaro e das Big Techs, que estão centralizadas no Moraes, mas a Casa Branca entendeu que, utilizando essas iscas, ele pode agilizar e acelerar um acordo comercial, que é uma vitória que o Trump quer ter a curto prazo.
Agora, Lorival, o Trump citou mais de uma vez Bolsonaro, elogiou o Bolsonaro. Fica um pouco um sinal trocado, né? De certa maneira, ele deixa em aberto, como o Thiago coloca ali, sinalizando que o caminho comercial de Big Techs é um caminho talvez possível na mesa, mas quando questionado ali por jornalistas brasileiros na Casa Branca, ele vai e fala do Trump. Fala do Bolsonaro, perdão. É que ele foi questionado sobre o Bolsonaro e ele respondeu. Se ele tivesse sido perguntado sobre comércio, ele teria respondido sobre comércio, né? Minha percepção é igual à do Thiago, no sentido de que existem essas iscas aí, essas armadilhas na carta e tal, mas o que importa para o Trump no fim das contas, apresentar vitórias, né, nesse processo que ele desencadeou no início deste ano. E podem ser vitórias concretas, e o Brasil tem muito o que oferecer, porque o Brasil tem uma gordura gigantesca de protecionismo, de tarifas altíssimas, de barreiras burocráticas, tarifárias e não tarifárias, e que faria muito bem para o Brasil reduzir essas barreiras, ainda mais com essa oportunidade de fazer isso de forma negociada, né? E abandonar essa discussão política, porque ela é inócua, ela não nos diz respeito, né? A democracia e a soberania não estão aqui para ser discutidas, muito menos a do STF. E o Trump tem que conviver com isso, né? Então, assim, se houvesse uma discussão inteligente, profissional, assim, por parte do Brasil, que conseguisse fazer o mapa de quais seriam as concessões, também na questão tributária, esses 15% que o Brasil criou em outubro, numa medida provisória, né, um imposto de 15% sobre as corporações estrangeiras, está aí para ser negociado, né, para ser oferecido, e esse pega diretamente nas Big Techs, que são super importantes para o Trump politicamente, economicamente e tal. Então tem muito que o Brasil poderia oferecer numa negociação e no plano político fazer gestos mais sutis, mais discretos, pedindo sigilo numa conversa, seja por canais diplomáticos, seja entre os dois presidentes, sinalizando: o Trump, eu não vou mais ficar insistindo nessa coisa da desdolarização, eu não vou mais ficar me alinhando publicamente com a China, eu vou dar um gelo nos BRICS, fica tranquilo, eu entendi a mensagem. Na verdade, o Brasil tem interesses e valores em comum com os Estados Unidos. Bater esse papo, entendeu? E pronto, e vida que segue, isso não precisa ser público, o Trump ia achar lindo, ia ficar contente. Eu estou falando isso com base de observar o Trump desde que ele é presidente, desde 2017, como é que ele agia. Já existem muitos livros, muitas reportagens, muitos relatos de quem estava na sala das negociações do Trump. Ele se derrete todo quando alguém vem e diz: não, você tem razão, vamos aqui, né, chegar num acordo e tal. Agora, se quer assim transformar, elevar o seu perfil político, falando: eu enfrento o Trump, eu defendo a democracia, a soberania, não sei o quê, fazer um discurso que é totalmente vazio, porque isso não está em jogo no Brasil, aí a perda vai ser brutal para o país. O receituário que o Lorival coloca e o que você colocou também, Thiago, ele indica um caminho muito claro, pragmático e profissional. O que nós temos ouvido muito aqui dos especialistas também, como vocês, em relações internacionais, em política externa brasileira, é que em nenhum momento o Brasil se preocupou em construir as pontes com o Donald Trump desde a posse dele no dia 20 de janeiro e nem antes, desde a vitória. É muito ao contrário. O próprio Lula declarou voto na Kamala Harris, teve xingamentos, enfim, tem várias questões aí, como a dos BRICS que vocês colocaram. Você aí em Washington, a minha dúvida sente que a própria embaixada, ou Itamaraty, ou a embaixada do Brasil em Washington, né, é uma embaixadora experiente, a Maria Luísa Viotti, construiu pontes, eles têm o telefone, né, eles têm esse contato direto, estão fazendo, tentaram fazer, de alguma maneira
houve essa tentativa que seja de construção de pontes ou não há nenhum canal aberto com os americanos e com a Casa Branca para tentar aplicar, inclusive, esse receituário que vocês colocam? Olha, eu sei de fato que a embaixadora Maria Luísa Viotti e o embaixador brasileiro na OEA, o Benoni Belli, eles construíram pontes muito relevantes e eles conseguem levar mensagens muito relevantes para a Casa Branca. Agora, a Casa Branca é um ambiente muito grande e o Trump, existem várias camadas de aproximação em relação a ele. Então, existe um problema, muitas vezes, até de telefone sem fio, porque você pode ter uma linha de Estado que é bem construída, que sai do Itamaraty em direção à embaixadora Viotti, em direção ao embaixador Benoni Belli, para chegar a determinados interlocutores, mas aí você tem, em paralelo, acontecendo quase ao mesmo tempo, uma fala de Lula ou uma fala do Celso Amorim que contradiz esse determinado comunicado ou essa determinada mensagem que foi tratada. Então, o que existe são duas linhas de comunicação, uma representando o Estado brasileiro e outra representando o governo brasileiro. E essa distinção ela acaba gerando um problema quando a linha de comunicação que representa o governo brasileiro passa também a representar o partido do presidente brasileiro. Então, aí nós temos três tipos de mensagem tentando chegar no governo americano, uma representando o Estado, outro governo, outro partido, que acaba mandando algumas vezes sinal cruzado. A qualidade e a capacidade de abrir as portas, os diplomatas brasileiros fizeram. O problema não foi necessariamente abrir as portas, foi a mensagem que é dada. E essa mensagem ela tem que ser construída no Palácio. Dorival, em 20 dias a gente consegue consertar isso, não? Eu acho que tem que começar ontem esse discurso aí do governo brasileiro. Vamos esperar a coisa explodir em agosto para a gente conversar. Isso é maluquice, né? Assim, o Geraldo Alckmin, ele vinha construindo esses canais. Isso é apuração minha com fontes americanas, tá? Assim, o Geraldo Alckmin, ele construiu um bom diálogo com o secretário do Comércio e com o representante do Comércio dos Estados Unidos. Só que vieram todas essas contaminações da parte dos discursos desafiantes do Lula, de alinhamento com a China, etc. e tal, e de alinhamento com o Irã, inclusive, né? E da parte também da família Bolsonaro lá, que nós não sabemos medir exatamente o quanto impacto isso teve, né? Mas agora é o caso de você, assim, recorrer a todos os canais possíveis para reconstruir ou para construir uma relação que seja proveitosa para o Trump. Porque assim como a China, a União Europeia, os Estados Unidos, todos os países, eles olham para o comércio de uma forma muito pragmática, né? Assim, você faz por proveito e é feito por empresas, inclusive. Só faz aquilo que é vantajoso, a menos que seja por corrupção, né? Mas o comércio e investimentos saudáveis são feitos por interesse. Então, o Brasil precisa provar para o Trump que ele vai poder apresentar vitórias nas táticas dele e tal. Agora, se o Brasil, o governo brasileiro, o presidente Lula, está numa vibe, num modo, eu vou provar que o Trump vai se dar mal, aí, meu amigo, aí a gente vai se dar muito mal. Tiago, para concluir, a China sair em defesa do Brasil hoje, isso mais ajuda ou mais atrapalha na negociação? Ajuda a China. Ajuda a China porque ela está de olho, ela está adorando o que está acontecendo, né? E inclusive, ela vai aproveitar essa situação para socorrer, né, entre aspas, no momento que precisar, porque o grande objetivo da China é botar o Brasil logo para dentro da Rota da Seda, né? Então, ela está olhando ela saiu hoje publicamente com esses comunicados já para mostrar, olha, estou aqui, estou preparado para absorver o que é possível do que você exportava para os Estados Unidos, caso essas tarifas perdurem, e quero ficar mais aliado ainda de vocês. Então, a China está adorando tudo que está acontecendo. O Thiago está em Washington, mas tem livros sobre a China. Sim. Ele sabe sobre o que está falando.